O que você vê nas notícias não é o que está realmente acontecendo. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. Não amanhã, não quando os analistas convencionais finalmente decidirem admitir as contradições que estão na superfície para quem quiser enxergar. Hoje, agora. Enquanto os eventos ainda estão se desdobrando e enquanto a narrativa oficial ainda está sendo construída tijolo por tijolo sobre fundações que qualquer análise honesta derrubaria em instantes. Quando o mundo acordou no dia 8 de abril de 2026 com a notícia de que os Estados Unidos e o Irã tinham chegado a um cessar-fogo, os mercados financeiros explodiram de alegria. O preço do petróleo caiu de forma abrupta. As telas de televisão em todo o mundo exibiam manchetes de paz. Apresentadores sorridentes falavam em novo capítulo para o Oriente Médio. Especialistas em uniforme apareciam nos estúdios para explicar como a diplomacia americana havia prevalecido mais uma vez. E a maioria das pessoas, exausta após semanas de notícias angustiantes sobre guerras e preços de gasolina, quis acreditar, quis que fosse verdade. Essa é uma reação humana completamente compreensível. Mas por baixo dessa superfície, por baixo dessa narrativa tão cuidadosamente construída pelos governos e pelos grandes veículos de comunicação, havia uma realidade completamente diferente. Uma realidade que não cabia nas manchetes porque era inconveniente demais para todos os lados que têm interesse em controlar como essa história é contada. O Líbano continuava ardendo. Os mísseis israelenses continuavam caindo sobre Beirute. E um país que ninguém esperava encontrar no centro da diplomacia global, o Paquistão, estava ali, dizendo uma coisa enquanto Washington dizia outra. Quem estava mentindo? Quem tinha seus próprios interesses não declarados? E por que o povo libanês, um povo que nem sequer era parte formal desse conflito, segundo os Estados Unidos e Israel, continuava pagando com seu sangue o preço de uma paz que supostamente já existia? Essas são as perguntas que os grandes veículos de comunicação não fazem. E são exatamente as perguntas que vamos responder hoje, juntos, com as informações mais recentes, com os fatos mais duros e com a honestidade que esse momento histórico exige. Porque se há algo que os últimos anos nos ensinaram, do Iraque ao Afeganistão, da Líbia à Síria, é que as guerras americanas raramente são o que os discursos oficiais dizem que são. E as pazes que se anunciam raramente são paz de fato. Vamos começar pelo começo. Porque para entender o que está acontecendo agora mesmo no Oriente Médio, precisamos recuar um pouco e construir o contexto completo. Desde 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel vinham conduzindo uma ofensiva militar direta contra o Irã. Não era uma guerra de rumores nem de ameaças. Era uma guerra real, com bombas reais, com mortos reais. E durante quase 6 semanas o mundo esteve à beira de algo que economistas e analistas descreviam como uma catástrofe global sem precedentes, principalmente porque o Estreito de Hormuz, aquela artéria vital por onde passa quase 20% de todo o petróleo do planeta, estava bloqueado pelo Irã como represália. O petróleo ultrapassou os $100 por barril. As economias mundiais começaram a tremer. E em Washington, o custo diário da guerra já superava $1 bilhão. Foi nesse contexto de pressão económica extrema e escalada militar que o Paquistão apareceu no centro do tabuleiro. E aqui, meus amigos, é onde a história fica verdadeiramente interessante, porque o Paquistão não é simplesmente um mensageiro neutro que chegou para entregar uma carta de paz. Não. O que vemos quando olhamos com mais atenção é um ator que buscou ativamente transformar o caos global em relevância diplomática própria. E isso merece ser analisado com muito mais profundidade do que as manchetes oferecem. O primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e o poderoso chefe militar do país, o marechal de campo Asim Munir, passaram semanas trabalhando em silêncio. Desde 23 de março, o Paquistão já havia oferecido formalmente ser o anfitrião das conversações de paz. Munir falou diretamente com Trump. Sharif publicou na rede social X marcando o presidente americano, o chanceler iraniano Abbas Araghchi e o enviado especial Steve Witkoff. O Paquistão levou ao Irã a proposta de 15 pontos elaborada por Washington. O Paquistão trouxe de volta a Teherã a resposta de Islamabad. E quando Trump anunciou o cessar-fogo a menos de 2 horas do seu próprio ultimato
para destruir a civilização iraniana, atribuiu o mérito diretamente a Sharif e a Munir. Araghchi, o chanceler iraniano, fez o mesmo. Esse é o nível de protagonismo que o Paquistão conseguiu construir em questão de semanas. Mas é preciso perguntar, com a mesma seriedade e rigor com que se examina qualquer estrutura de poder, o que o Paquistão ganhou com tudo isso? Porque na política internacional, assim como na economia, ninguém age sem um motivo. E o motivo de Islamabad é tão profundo e tão revelador quanto o próprio conflito. Durante mais de uma década, a Índia trabalhou ativamente para isolar o Paquistão no cenário diplomático global. Depois da Operação Sindoor, em maio de 2025, as relações entre Índia e Paquistão haviam atingido um piso histórico. A credibilidade internacional de Islamabad estava em um ponto baixo e, de repente, em abril de 2026, o Paquistão emerge como o mediador que deteve uma guerra entre as duas potências mais agressivas do planeta naquele momento. Em um único movimento, Islamabad não apenas rompeu seu isolamento, converteu esse isolamento em protagonismo global. E há outro elemento que não podemos ignorar se quisermos ser completamente honestos sobre a natureza desse jogo de poderes. Porque a diplomacia, como a economia, raramente é movida por princípios abstratos. É movida por interesses concretos. E os interesses do Paquistão nesse momento são tão calculados e tão deliberados quanto os de qualquer outro ator nesse tabuleiro global. China e Paquistão têm o que seus próprios líderes chamam de Irmandade de Ferro. O investimento chinês no Paquistão através do Corredor Económico China-Paquistão, o CPEC, é massivo. E quando o Paquistão mediou o cessar-fogo, um dos primeiros a ser agradecido publicamente pelo primeiro-ministro Sharif foi precisamente a China. Porquê? Porque o chanceler chinês Wang Yi havia realizado 26 ligações telefónicas com diferentes líderes mundiais nos dias anteriores. Porque uma delegação paquistanesa viajou a Pequim imediatamente após as conversações. Porque a China, segundo reportagens do New York Times, baseadas em 3 funcionários iranianos, fez uma pressão de última hora sobre Teherã para aceitar o cessar-fogo mediado pelo Paquistão. Em outras palavras, por trás do Paquistão estava a China, empurrando na mesma direção. Não por amor à paz, mas porque um cessar-fogo estabiliza os fluxos de energia que a China precisa para a sua própria economia em expansão e porque eleva seu aliado mais próximo na Ásia do Sul a uma posição de relevância global que desafia diretamente a influência americana na região. Agora, onde fica o Líbano em toda essa equação? E aqui é onde a história se torna não apenas complicada, mas verdadeiramente indignante, porque a resposta honesta é que o Líbano ficou em lugar nenhum. Foi esquecido no meio do caminho entre as ambições das grandes potências, as manobras dos mediadores e as conveniências políticas de quem assinou, ou não assinou, os termos da trégua. O povo libanês, que já vinha de anos de crise económica devastadora, de um colapso bancário que destruiu as poupanças de toda uma geração, de uma explosão no porto de Beirute que ainda não foi devidamente investigada nem responsabilizada e que havia começado a ver um pequeno respiro em 2025, foi arrastado para essa guerra pelo Hezbollah, que retomou seus ataques contra Israel a partir do território libanês no início de março, dias depois de iniciada a ofensiva contra o Irã. Não foi o governo libanês que tomou essa decisão. Foi uma força armada que opera dentro das fronteiras do Líbano, mas que responde a dinâmicas regionais que o Estado libanês não controla. E o povo libanês, como tantas vezes antes na sua história recente, pagou o preço de uma decisão que não tomou. Desde então, mais de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas em um país de apenas 5 milhões de habitantes. Mais de 100 pessoas morreram. O PIB do Líbano caiu entre 5% e 7% em apenas 5 semanas de guerra, destruindo em semanas o frágil progresso que havia levado meses para ser construído. E quando finalmente chegou o cessar-fogo, quando o mundo comemorou, o Líbano nem sabia se estava incluído. E aí está o escândalo real. O escândalo que as câmaras não mostram com clareza suficiente. O primeiro-ministro paquistanês, Sharif, anunciou publicamente em uma declaração que não poderia ser mais explícita que o cessar-fogo cobria todos os frontes do conflito, incluindo o Líbano e outros locais, com efeito imediato. Foram suas palavras exatas.
e, poucas horas depois desse anúncio, Israel lançou o que descreveu como a maior operação militar no Líbano desde o início da invasão. 100 alvos atacados em 10 minutos, mais de 250 pessoas mortas em um único dia. Beirute em chamas. A ministra da Economia libanesa disse à CNBC que seu país recebia sinais contraditórios e que não sabia se estava ou não incluído no cessar-fogo. Imaginem isso. Um país inteiro que não sabe se a guerra em seu território terminou ou não, enquanto o mundo inteiro celebra a paz. Netanyahu foi contundente. Não há cessar-fogo no Líbano. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou a posição de Washington. O Líbano não faz parte do cessar-fogo. E Trump disse à PBS News que o Líbano não estava incluído por causa do Hezbollah, mas que a questão libanesa seria resolvida. O vice-presidente J.D. Vance tentou acalmar os ânimos, chamando tudo isso de um mal-entendido por parte do Irã. Um mal-entendido. Mais de 250 pessoas mortas em um dia. Um mediador oficial que anunciou formalmente que o Líbano estava incluído. E a explicação oficial da segunda figura mais poderosa do governo americano é que foi um mal-entendido. Isso não é um mal-entendido. Isso é o que os teóricos das relações internacionais chamam de ambiguidade deliberada. Uma zona cinzenta construída propositalmente para dar a Israel espaço político e militar para continuar sua campanha contra o Hezbollah, enquanto o mundo estava distraído comemorando o cessar-fogo com o Irã. E se isso parece uma análise forte, se isso parece tendenciosa, olhemos os fatos com frieza. Israel foi amplamente marginalizado, segundo reportagens bem documentadas das negociações que levaram ao cessar-fogo. Na política interna israelense, o acordo foi descrito pelo líder da oposição, Yair Lapid, como o pior fracasso político da nossa história. Netanyahu precisava de uma vitória, e se não podia tê-la no Irã, conseguiria no Líbano. O cessar-fogo, ao criar aquele momento de distração global, ofereceu exatamente essa janela. Enquanto isso, a situação humanitária em Beirute se deteriorava a uma velocidade que os números mal conseguem capturar. A doutora Tânia Baba, da organização MED Global, com sede em Chicago, descrevia ataques que não pareciam direcionados a posições militares, mas a zonas densamente povoadas, sem aviso prévio, atingindo bairros residenciais. Um trabalhador humanitário em Beirute falava em caos total. Bombas caindo sobre a cidade, fogo sem nenhum padrão que sugerisse ataques cirúrgicos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, advertiu que a atividade militar israelense no Líbano representava um risco grave para o frágil cessar-fogo com o Irã. O presidente francês Emmanuel Macron falou com Trump e com o presidente iraniano Pezeshkian, exigindo publicamente que o Líbano fosse incluído no cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores da Bélgica estava literalmente em Beirute quando começaram os ataques, a poucos centos de metros de onde os mísseis caíam, e escreveu nas redes sociais que aquilo precisava parar. Mas vamos pausar aqui, porque há algo mais profundo que precisamos examinar. Algo que vai além dos bombardeios e dos comunicados de imprensa. O que estamos vendo nessa crise é uma demonstração perfeita de como o poder realmente funciona no mundo contemporâneo. Não funciona com a lógica que nos ensinaram na escola. Não funciona com as regras do direito internacional tão frequentemente invocadas nos discursos solenes da ONU. Funciona com interesses, com relações de poder assimétricas, com a capacidade dos atores mais fortes de definir a realidade conforme lhes convém. Pense nisso. O Irã disse que o Líbano estava incluído no cessar-fogo. O Paquistão, o mediador oficial, disse que o Líbano estava incluído. O embaixador paquistanês em Washington foi à CNN e declarou, em termos que não poderiam ser mais claros, que o acordo anunciado por seu primeiro-ministro não poderia ser mais autêntico e que era o entendimento de Islamabad que o Líbano continuava incluído. A França disse o mesmo. As Nações Unidas pediram o mesmo. E ainda assim, Israel e os Estados Unidos simplesmente declararam que não, que o Líbano não estava incluído, e os ataques continuaram. Assim, tão simples e tão cru quanto isso. A potência que tem os mísseis decide qual é a realidade. O resto do mundo pode protestar, pode escrever nas redes sociais, pode enviar diplomatas, mas os bombardeios continuam.
E é preciso apontar também o que está ocorrendo com o Estreito de Hormuz, porque isso também não é a história simples que nos contaram. O Irã supostamente aceitou reabrir o estreito como condição central do cessar-fogo. Mas no dia seguinte ao anúncio do acordo, veículos iranianos reportaram que Teherã havia voltado a fechar a passagem em resposta aos ataques israelenses no Líbano. Leavitt, da Casa Branca, disse que esses relatos eram falsos. O Irã disse que não. E enquanto os dois lados se acusavam mutuamente de mentir, os preços do petróleo voltaram a se mover. Os mercados que haviam comemorado com tanto entusiasmo começaram a duvidar. E a fragilidade de todo esse acordo ficou exposta da maneira mais brutal possível. O cessar-fogo tinha menos de 24 horas de vida e já estava em terapia intensiva. E o que tudo isso diz sobre a economia global? Porque é preciso dizer claramente, essa guerra não foi apenas um conflito geopolítico, foi também uma crise económica de primeira grandeza. O petróleo acima de $100 por barril durante semanas, cadeias de suprimento interrompidas, o custo diário da guerra para os Estados Unidos superando $1 bilhão. E a economia libanesa, que já era uma das mais frágeis do mundo, depois de anos de crise financeira, colapso bancário e pandemia, viu todo o pequeno progresso de 2025 desaparecer em menos de um mês. 5 a 7 pontos do PIB libanês apagados em 5 semanas. Isso não é um número abstrato, são negócios fechados, famílias que não podem se alimentar, hospitais sem suprimentos, deslocados que não sabem para onde ir. E enquanto isso ocorria, os mercados financeiros de Nova Iorque e da Europa comemoravam o cessar-fogo. As ações subiam, o petróleo caía, os investidores brindavam. Essa imagem, o mundo financeiro celebrando enquanto Beirute ardia, é talvez a representação mais honesta de como o capitalismo global funciona quando se confronta com a guerra. O dinheiro comemora quando o conflito arrefece, independentemente de quem continue morrendo no processo. Agora precisamos falar de algo que poucos veículos estão analisando com a profundidade que merece, o papel do Marechal de Campo, Asim Munir, em tudo isso. Porque Munir não é simplesmente o chefe do exército paquistanês, é o homem mais poderoso do Paquistão. E seu protagonismo nessas negociações revela algo fundamental sobre a natureza do Estado paquistanês e sobre como esse país projeta seu poder para o exterior. Foi Munir quem falou diretamente com Trump desde 22 ou 23 de março. Foi Munir quem, junto a Sharif, aparece no agradecimento de Trump quando anunciou o cessar-fogo. Foi Munir quem negociou de madrugada com Vance, com Witkoff, com Araghchi. Não estamos falando de uma diplomacia convencional de chanceleres e embaixadores. Estamos falando de um chefe militar que negocia diretamente com o presidente dos Estados Unidos. E isso diz muito sobre que tipo de poder é o que realmente move o mundo hoje. Há também algo mais sobre os interesses não declarados do Paquistão que merece estar no centro da conversa. O Paquistão está usando essa crise para se reposicionar em relação à Índia. A rivalidade entre Índia e Paquistão é profunda e antiga. Em 2025, depois da Operação Sindoor, havia atingido um novo ponto de tensão. A Índia trabalhou durante anos para marginalizar o Paquistão nos fóruns diplomáticos globais e, de repente, no momento de crise mais agudo do sistema internacional em anos, não foi a Índia quem mediou. Não foi a Índia quem falou com Trump e com os ayatollahs. Foi o Paquistão. Na lógica da rivalidade regional, isso é uma vitória que vale tanto quanto qualquer acordo de paz. O Partido Congresso da Índia já exigia explicações ao governo de Narendra Modi, porque a Índia não estava no centro dessa diplomacia, porque foi o Paquistão e não a Índia. E a resposta honesta é que a Índia não tinha as relações, não tinha o posicionamento e não tinha a vontade política de entrar nesse espaço de maneira efetiva. O Paquistão tinha. E aproveitou com uma habilidade que muitos analistas não lhe davam crédito. Mas também é preciso dizer o seguinte, e isso é crucial para não cair no erro contrário, o erro de romantizar a diplomacia paquistanesa como se fosse altruísmo puro. O Paquistão não tem poder para garantir nada. Pode mediar, pode facilitar, pode oferecer o cenário para as conversações. Mas quando Israel decide bombardear Beirute, horas depois de Sharif anunciar que o Líbano estava incluído
no cessar-fogo, o Paquistão não pode fazer nada. Essa é a diferença entre legitimidade e alavancagem real. Islamabad tem legitimidade neste momento, mas não tem a alavancagem económica nem militar para obrigar nenhuma das partes a cumprir o que acordaram. E isso nos traz de volta ao Líbano, porque o Líbano é a vítima mais perfeita dessa equação. É um país que foi arrastado para uma guerra por uma força armada, o Hezbollah, que opera em seu território, mas que responde a dinâmicas regionais que o Estado libanês nem controla nem pode controlar. Quando o Hezbollah abriu fogo contra Israel em solidariedade com o Irã, no início de março, o governo libanês não tomou essa decisão. A nova presidência libanesa sob Joseph Aoun havia estado precisamente tentando se afastar dos ciclos de violência anteriores, mas o ciclo se repetiu de qualquer forma. E agora o Líbano negocia, ou tenta negociar, uma saída que preserve alguma forma de soberania real sobre seu próprio território. Netanyahu anunciou em 9 de abril que instruiria seu gabinete a iniciar negociações diretas com o Líbano o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, um funcionário israelense disse ao Axios, com uma franqueza que beira o cinismo, que essas negociações começariam enquanto não haveria cessar-fogo no Líbano. Em outras palavras, Israel está disposto a negociar enquanto continua bombardeando. E isso significa que o Líbano entra na mesa de negociações a partir da posição mais fraca possível, como um país cuja capital continua sob ataque enquanto assina para conversar. A França apresentou uma proposta formal que incluiria o governo libanês, dando o passo sem precedentes de reconhecer Israel. É um passo enorme, historicamente impensável até há muito pouco tempo. E, no entanto, essa é a realidade que o Líbano enfrenta. Negociar em condições de extrema fragilidade, com sua economia em ruínas, com mais de 1 milhão de deslocados e com a pressão de potências externas que têm seus próprios interesses no resultado final. E tudo isso nos leva a uma pergunta que precisamos nos fazer sem medo, com a mesma clareza com que se examinam as contradições de qualquer sistema de poder. Esse cessar-fogo é o começo de uma nova ordem regional ou é simplesmente mais uma pausa em um ciclo de violência que vai se repetir? A história do Oriente Médio, e a história do Líbano em particular, nos dá razões para ser profundamente céticos. Os cessar-fogos nessa região chegaram e foram embora. O Líbano viveu uma variante desse mesmo ciclo há menos de 1 ano e meio. E as condições estruturais que produzem esses conflitos, a presença de um Hezbollah armado, a rivalidade entre Israel e o Irã, a competição de grandes potências pelo controle regional, não desaparecem com uma trégua de 2 semanas. O que é diferente desta vez, o que marca um potencial ponto de ruptura, é a escala da destruição e o grau de esgotamento de todas as partes. O Irã viu suas capacidades militares seriamente danificadas. Suas instalações nucleares foram atacadas em junho de 2025. Sua economia, já sob sanções severas, sofreu golpes adicionais durante semanas de guerra. E embora os líderes iranianos falem de vitória, de terem forçado os Estados Unidos a aceitar sua proposta de 10 pontos, a realidade no terreno é muito mais complexa e muito mais custosa do que essa narrativa de triunfo sugere. Por sua parte, os Estados Unidos chegam a essas negociações com o desgaste político interno que qualquer guerra prolongada produz. Trump precisa poder dizer que venceu. E o acordo que anunciou, com suas ambiguidades deliberadas sobre o Líbano, sobre o enriquecimento de urânio, sobre a retirada das forças militares americanas da região, sugere que o que foi assinado não é um tratado de paz claro, mas um espaço para negociar outro acordo nos próximos dias e semanas, o que significa que o verdadeiro trabalho diplomático está apenas começando e, nesse trabalho diplomático, o Paquistão quer continuar sendo protagonista. As negociações formais entre os Estados Unidos e o Irã estão programadas para ocorrer em Islamabad, a capital paquistanesa. A delegação americana incluirá Vance, Witkoff e o genro e assessor de Trump, Jared Kushner. A delegação iraniana ainda não está completamente definida. E, enquanto isso, o mundo vai olhar para uma cidade que, até 3 semanas atrás, poucos colocariam no centro do mapa da diplomacia global. Há algo profundamente revelador nesse fato.
Em um mundo onde o poder se define por exércitos, por armas nucleares, por reservas de petróleo, pelo tamanho das economias, de repente a cidade onde se decide o futuro do Oriente Médio é Islamabad. Não Washington, não Genebra, não Moscou, não Pequim. Ainda que Pequim tenha estado ali por trás, empurrando, é Islamabad. E isso não é coincidência. É o resultado de um trabalho diplomático persistente, calculado e profundamente interessado em seus próprios objetivos estratégicos. Porque se entendemos o mundo como o que realmente é, um espaço de competição constante entre interesses organizados, entre estruturas de poder que buscam maximizar sua posição, então a história do Paquistão neste momento é uma história de oportunismo inteligente, no melhor sentido do termo. Um país que encontrou a fissura exata no sistema, a fissura entre a desconfiança mútua de Washington e Teherã, e a preencheu com sua própria presença. Mas é preciso lembrar sempre quem paga o preço mais alto em tudo isso. Não os governos, não os mercados financeiros, que comemoram a cada boa notícia e se recuperam a cada má. O preço mais alto o paga o povo libanês, que esta noite não sabe se vai acordar amanhã. O paga o jovem de 25 anos no Hospital Universitário Americano de Beirute, que descreveu o cheiro, a fumaça, os gritos dos feridos depois dos ataques de 9 de abril. O pagam os mais de 1 milhão de deslocados que não têm para onde voltar. O pagam as famílias iranianas que passaram 40 dias com a internet cortada, sem saber com certeza o que estava acontecendo em seu próprio país, enquanto seus líderes declaravam vitórias nas redes sociais. Essa é a diferença fundamental entre a lógica do poder e a lógica dos seres humanos concretos. O poder joga no longo prazo, administra narrativas, calcula vantagens. Os seres humanos vivem no presente imediato do medo, da fome, do luto, do deslocamento. E quando esses dois mundos colidem, quando a narrativa do cessar-fogo celebrado pelos mercados choca com a realidade de Beirute em chamas, o que resta é uma verdade que nenhum comunicado de imprensa consegue ocultar completamente. O sistema que administra a guerra e a paz neste mundo não foi construído para proteger as pessoas comuns. Foi construído para proteger os interesses de quem já tem o poder, para garantir que os fluxos de energia continuem chegando às economias que deles dependem, para garantir que os fabricantes de armas continuem recebendo contratos bilionários e que as estruturas de poder que existem hoje se perpetuem amanhã. Uma lógica que produz cessar-fogos que não incluem o Líbano, negociações de paz nas quais os bombardeios continuam, declarações de vitória enquanto as refinarias ainda ardem. E entender isso não é pessimismo, não é uma postura de desistência, é o primeiro passo, o único primeiro passo possível para qualquer transformação real, porque não se muda o que não se consegue ver com clareza. E a clareza é exatamente o que a cobertura convencional desse conflito não está oferecendo. Por isso estamos aqui, para nomear o que está acontecendo com precisão, para conectar os pontos que o discurso oficial prefere manter desconectados, para lembrar que são pessoas reais, em Beirute, em Teherã, nas províncias libanesas, nas comunidades latinas dos Estados Unidos, que veem seus parentes no exterior passar por crises que decisões tomadas em Washington ajudam a criar, que pagam o preço dessas contradições com seus orçamentos, com sua segurança e com suas vidas. Essa é a realidade do cessar-fogo que os mercados comemoraram. Essa é a complexidade que as manchetes simplificam até o ponto da distorção. E é isso que precisamos continuar analisando juntos, com rigor, com honestidade intelectual e com a consciência de que entender o mundo como ele é constitui o único ponto de partida possível para qualquer projeto de mudá-lo.